começando aí os nossos encontros. Queria dar bom dia a todas e a todos e agradecer a presença de vocês, porque sem vocês esse evento não faz muito sentido. Eu queria agradecer ao UFES e ao Rogério Borges de Oliveira por nos receber neste momento extramuros. É super importante e especial a gente poder estar dentro da universidade fazendo esse evento. Obrigada aos palestrantes, artistas e ativistas, Preto Zezé, Selma de Aldina, Castiel Vitorino Brasileiro, William Sodoma, Beto Marupia, Célia Tupinambá, por aceitarem esse nosso convite e encontrarem uma forma de estar aqui com a gente, mesmo com essa agenda super concorrida de todos eles. Queria agradecer ao Fernando Pessoa pela parceria de tantos encontros e por sempre pensar numa programação super potente e estimulante, com conversas que nos fazem refletir e ampliar os diálogos possíveis. Agradeço a todas as pessoas que produziram esse evento, em especial a Jéssica Fernandes e ao André Leão, do Museu Vale, toda a equipe do museu que está aqui, ao Felipe Gomes e ao Matheus Noronha e toda a equipe técnica que ajudou a construir este evento que é super importante para todos nós. E por fim eu agradeço ao Ronaldo Barbosa, que entre mil outras coisas, em 2006, criou seminários internacionais do Museu Vale, que ajudaram a formar e transformar tantas pessoas e a cena cultural e artística capixaba. Os encontros com a arte contemporânea nascem, eles surgem dos seminários, o formato mudou, mas a potência continua a mesma. E a gente continua promovendo a discussão, os desdobramentos em torno da arte e a sua contemporaneidade. E este ano o Museu Vale celebra 25 anos. E nesse momento extramuros eu queria também aproveitar para agradecer todas as parcerias que têm nos acolhido, o IFES, ao Palácio Anchieta, onde a gente está com uma exposição super bonita, em cartaz, de Onde Surgem os Sonhos, com a coleção da Andrea e do José Olímpio Pereira, ao Parque Botânico, que acolhe o nosso serviço educativo, que atua dentro e fora dele. Nós continuamos e continuaremos com a nossa programação diversa, representativa, viva e sempre atenta às questões sociais e culturais do mundo e do território, do nosso território. Nós acreditamos muito na transformação pela arte, cultura e educação para muito além dos muros. Obrigada, eu volto já. Estimular as descobertas, preservar memórias e, principalmente, construir novas histórias. Há 25 anos, o Museu Vale inspira e expira a arte. A sombra, a luz, a forma, a arte vivida em seus mínimos detalhes. Pensamento, diálogo e debates. Exposições que marcaram o público. São 25 anos convidando artistas do Brasil e do mundo. Mas também valorizando a fortíssima produção artística do Estado do Espírito Santo. Compartilhar conhecimento sempre foi fundamental. Seminários, oficinas e formações que transformam vidas e ultrapassam os muros do museu.
Uma história dessas tem raízes e a cultura popular esteve presente em cada um desses passos. Valorizar a arte, cultura e educação. Cada visitante carrega um pouco de museu guardado em um cantinho bem especial. São 25 anos de Museu Vale, muito além dos muros. Voltei. Eu vou chamar agora o palco o Fernando Pessoa, que é doutor em filosofia e professor titular aqui da UFES. O Fernando ele fez 8 dos seminários internacionais do Museu Vale e as 6 edições do Encontro com a Arte Contemporânea. Muito obrigada, Fernando, por tudo. Obrigada, pessoal. Bom evento para todo mundo. Bom dia a todos, todas, todos. Uma honra para mim estar aqui organizando e mediando esse evento. E vou sentar. Como o título do evento tinha uma encruzilhada no meio do caminho. Então, o tema é exatamente a encruzilhada, o encontro. E encruzilhada é lugar de entidades encantadas. Então, por isso, eu começo o nosso encontro pedindo a bênção e proteção dessas entidades para que esse encontro aconteça de forma bacana, motumbá. Não é pregado. Bom, gostaria de convidar os palestrantes dessa primeira mesa, Preto Zezé e Selma Deldina, para compor aqui a mesa. Tá ótimo. Opa. Selma Deldina e Preto Zezé. E eu começo agradecendo, então, eu peguei uma frase do Luiz Antônio Simas, que fala: encruzilhada é o terreiro pluriversal de disponibilidade para esperar o inesperado e se alegrar com o diverso. Então, eu espero que esse nosso encontro seja exatamente essa alegria, né? Esperar o inesperado, né? Como diz Heráclito, quem não espera o inesperado jamais o alcança. É esperar o inesperado e se alegrar com esse diverso. Bom, agradeço aos convidados. Preto Zezé, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Selma, muito obrigado. Assim, a Selma, ela é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e o Preto Zezé é presidente nacional, né? Foi presidente global, mas aí depois, agora com a pandemia, da CUFA, Central Única das Favelas. Eu pensei o seguinte: em vez de apresentar e dizer o trabalho de vocês, passar a palavra para vocês e vocês se apresentarem. Bom dia. Queria primeiro agradecer o convite. Acho que é a terceira vez que eu venho nesse auditório para eventos diversos. E eu queria rapidamente só... a gente já começou a conversa ali atrás, no backstage. A CUFA ela tem 28 anos de existência. Ela surgiu na cidade de Deus, na favela, fundada pelo Sociedade do Rio. Eu sou um dos cofundadores também. E quando a gente surgiu, a gente jamais imaginaria que ia acontecer o que aconteceu. A gente se tornar uma instituição presente em 25 estados do Brasil, mas do Distrito Federal, e está presente em 22 países. Quando a gente surgiu inicialmente para fazer alguma ação que reagisse àquele conjunto de tragédias e desgraças que aconteceu ao nosso redor. E daí aquilo foi crescendo, se espalhando, a gente viu que tinha muita gente que queria aderir a fazer algo no seu território. Então, trouxe um monte de maluco falando sobre Césio 77,
sobre reação química, sobre Baía de Guanabara, sobre lição sobre a Cidade de Deus, sobre como é que a cidade era pensada, e acabou que se tornou um grande movimento baseado em 3 pilares básicos, que para nós são muito sagrados, que a primeira é formar a liderança nesse território, a gente acredita que só vai ter mudança dos problemas que as pessoas que vivem nas favelas nesse território, se as pessoas forem protagonistas dessas mudanças. O segundo foi um conjunto de ações que também produzisse um imaginário de uma agenda positiva. Então, fazer ações que possibilitassem as pessoas acreditar que era possível mudar aquela realidade foi um outro elemento. E o outro, fazer com que essa agenda transitasse entre os poderes públicos e privados, já que os problemas ocasionados que a gente está vivendo não são a responsabilidade, nem nós que criamos, mas ao mesmo tempo a gente acha que tem que ter outros parceiros para que essa agenda seja realizada. E para isso a gente foi fazendo uma série de ações, fazendo uma porrada de coisa que vai do esporte à cultura, da música, entretenimento. Agora estamos no debate com a Expo Favela, que inclusive acontece aqui no Espírito Santo, dia 24 e 25 agora, todo mundo convidado, que a CUFA do Espírito Santo está fazendo. E durante a pandemia aconteceu um negócio muito maluco, que a gente estava ali em umas 870 favelas no Brasil, e depois da pandemia a gente terminou em 5 mil favelas. Então aconteceu uma série de processos que depois a gente pode aprofundar mais aqui, e que acabaram fazendo também mudar muitas da nossa percepção, ampliar nossa rede. A gente escolheu essa instituição que é formada por gente desse território, que tem como sagrado que as pessoas desse território sejam as lideranças, que homens e mulheres estejam nas direções da instituição, e que é a primeira instituição que tem uma cota para brancos. A gente não fala muito disso porque não é um debate, acho que hoje está muito, né, o pessoal fica muito falando dessas questões, porque a gente entende que as pessoas pretas, que são a maioria da sua favela, tem que ser protagonista também dos seus processos. O pessoal do Rio Grande do Sul não gosta muito dessa cota, nem de Santa Catarina, a CUFA do Sul sempre fica tentando, nos encontros nacionais, tentando aumentar essa cota, mas a CUFA virou essa instituição que tenta pautar a favela para além dos olhares de tragédia, desgraça e miséria, como a gente tem visto, e possibilitar as pessoas olharem para esse território como um território de potência, de possibilidades, de soluções. Território esse que possui hoje quase 20 milhões de pessoas, que produz 220 milhões em poder de consumo, que é o PIB do Paraguai, da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Então não dá para olhar para esse lugar só vendo lama, desgraça e tragédia, até porque tudo que está ao nosso redor. Você vai num restaurante bom, tem lá uma boa comida, quem está fazendo é uma mão que veio desse território. Você vê esses prédios bonitos na nossa aula aqui de Vitória, foram de lá também, foram construídos, enfim, tudo que está ao redor de nós, a favela, o nome de favela é construído. Então nada mais justo do que essa riqueza das oportunidades ser dividido com essas pessoas, e esse é o eixo central da CUFA, que é dividir poder e oportunidade. Oi, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro, quero muito agradecer o convite. Estava falando ali fora com o Fernando, que para a gente que é do Estado e que sai, né, para uma luta maior a nível nacional, a gente ter o reconhecimento do Estado da gente é um trabalho complicado. A gente às vezes fica muito mais fora do Estado do que dentro, e tem esse reconhecimento, né, tá nesse momento aqui, nesse evento é muito importante. A 6ª edição é do encontro com a arte contemporânea. Então eu quero agradecer ao Instituto Cultural Vale, ao Museu Vale, à Universidade Federal do Espírito Santo. Quero, em nome do Fernando Pessoa, agradecer a todas as pessoas, Jesper, Matheus, Cláudia, as pessoas que falaram diretamente com a gente. Muito obrigada. Agradecer a sua filha pela indicação. Muito obrigada. Muito obrigada. Qual é o nome dela? Juliana. Foi Juliana que indicou. Muito obrigada, Juliana, pela indicação. A gente vai construindo e vamos comentando.
Eu me chamo Selma dos Santos Deodine Mbaye, eu sou capixaba. Nasci na comunidade quilombola chamada Giro 13, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo, nessa terra. E o território de São Pedro do Norte, que é onde compõe a minha comunidade. E eu, atualmente, nossa família, nós moramos no quilombo Morro da Arara, que fica na rodovia São Mateus da Boa Esperança, também no município de São Mateus. E eu estou louca para estar 20 de dezembro, para poder ir embora, que eu não aguento mais. O corpo da gente uma hora pede para parar, né? Então eu estou para ir embora, ir para o quilombo, botar o pé no chão, ficar um pouco lá. Então, a próxima vez que você vier com o tempo, eu quero que você vá lá nos quilombos, que é uma extensão das favelas dos quilombos. Por favor, põe uns 2 dias para a gente descer lá para o norte do estado. O Espírito Santo é um estado muito especial, né, porque a gente tem aqui a composição de vários povos. E o IBGE de 2022, que era para ser 2020, mas aí o nosso ex-presidente mais atrapalhou do que ajudou. Então a gente conseguiu fazer o IBGE agora, a contagem, né, a CONAC tinha essa demanda de saber quantos somos, onde estamos. Então a CONAC, que é esse movimento, que é um ano mais novo que a CUFA, tem 27 anos, que nasceu no quilombo Rio das Rãs, no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. É uma entidade que tem 24 estados, menos Roraima, Acre, Brasília. Nós estamos em 24 estados, todos os biomas. E o IBGE reafirmou, a gente sabe que é muito mais, somos mais de 1.300.000 quilombolas, em mais de 1.969 municípios. Então, esse movimento gigantesco, dinâmico, que a gente compõe, que vai fazendo parte aí, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. E aí a gente está fazendo essa luta, que é a luta primordial para as comunidades, que é, sem dúvida, a articulação dos territórios, né? Então, a nossa luta tem se pautado a esse espaço, a essa demanda, que é, para além de política pública, também uma questão de reparação. Então é isso, agradecer e dizer desse espaço importante para as comunidades no debate, nesse processo de aquilombamento, mas também de conhecimento do que é essa luta, de como é que compõe o Estado brasileiro. E a CONAC tem se desafiado aí com mais 13 países no debate dos quilombos das Américas, né? É quilombo no Brasil, mas na Colômbia é palenques, em Honduras é garífanas, mas a gente usou o termo afro-rurais, porque a gente conversa com todo mundo. Então, Equador, Colômbia, Chile, Argentina, né, Venezuela, são, juntamente com o Brasil e outros países que compõem esse debate dos quilombos das Américas, da pauta afro-rurais no mundo. Obrigada. Só completando as informações que a Selma deu, eu fui ver o censo, então, e são mais de 6,5 mil quilombos, espalhados Sim. em 1,6 mil municípios de 24 unidades federativas do Brasil. Isso. Né? E a população quilombola do país é de 1.327.802 pessoas. É mais, porque a gente sabe que teve pessoas que não foram recenseadas. Claro, Mas esse é o número que a gente agora sai do achismo e vai para a quantidade exata. Agora, engraçado, eu fui procurar o censo das favelas, não encontrei. Não sei se você tem essas informações. Né? Eu até encontrei a informação que você deu numa entrevista no outro censo, no censo... Bom, mas do IBGE de 2019, 5,12 milhões de habitações em 13.151 favelas, 734 municípios. Foi um dado que você deu numa entrevista sua. Mas eu queria levantar essa população toda. A ideia, gente, aqui dessa mesa foi mês da consciência negra e foi juntar exatamente essas duas forças, né, que tem no Brasil, que são as favelas e os quilombolas, né, e buscar um diálogo.
E, assim, uma coisa que eu reparei nos dois, lendo as entrevistas de vocês e tudo, é a ausência total do Estado, tanto nas favelas quanto nos quilombos, o que gera um problema muito grande, porque questão de segurança, de colégio, hospital, etc. E, por outro lado, cria a possibilidade de uma legislação própria. Você fala disso, como que, então, o tráfico, a milícia, começam a tomar conta das comunidades, né? Queria que vocês falassem um pouco dessa relação dos quilombos e das favelas com o Estado, né? Nessa ausência. Como que vocês pensam uma possível solução disso? Tem uma coisa agora mais atual que, depois de muito, acho que mais de 10 anos, fazendo provocações ao IBGE, o IBGE chamava a favela de aglomerado subnormal. Não sei nem quem criou isso, nem sei que diabos é isso. Mas agora o IBGE, eu estive inclusive com a ministra Simone Tebet esses dias, e ela confirmou que o IBGE decidiu retirar esse termo dos seus questionários. A gente também fez uma ação chamada Favela no Mapa, que foi agora recentemente, com o Ministério e com o IBGE, para concluir os cadastros que eles faltavam ali. Acho que algo em torno de 1,5 milhão de cadastros para concluir o censo do IBGE nas favelas do Brasil, que eles vão apresentar, inclusive, em breve. Eu não vou dar spoiler para não estragar, senão a Simone Tebet me mata. Mas tem uma coisa que eu acho que é comum, é que tanto as favelas como os quilombos, das maneiras que a gente está vendo hoje, as questões que estão acontecendo de violência, elas têm a ver com 3 coisas fundamentais, que é a fundação do Brasil. Nós temos um país que foi formado de quase 4 séculos de escravidão, e a gente discute pouco sobre isso. Então, falar sobre isso não é só reviver o passado, é discutir o presente e o futuro. A gente tem uma questão de território, de terra, que é muito séria, e que é outra coisa muito grave no Brasil, e a gente tem em comum a maioria dos territórios serem lugares onde vivem pessoas pretas. Isso também tem outro ponto fundamental, que é o que nos encontra, o que nos faz existir. E aí eu penso que tem muita agenda comum e, ao mesmo tempo, diferente, no sentido da nossa diversidade, né? Nós somos um povo muito diverso em várias questões. Na favela, você tem uma questão mais complexa, que é a ideia de identidade. Ela é mais dispersa pela própria diversidade do território. Muita gente vê, às vezes, a gente falando das questões raciais, para mim, de novembro, que a gente fica mais preto do que nos outros meses. As pessoas olham mais para nós do que nos outros 11 meses. Mas a gente vê, muitas vezes, um discurso de uma ideia de preto único. Isso você vê, é muito diverso. Você vê os pretos, a dinâmica de como funciona a vida do preto no Ceará, de como funciona em São Paulo, no Espírito Santo, nas capitais, no interior, no quilombo. Então, há uma diversidade enorme de como as dinâmicas e as relações elas se constituem. Então, por isso, você vai nas áreas urbanas hoje, você tem a predominância de que a população preta está majoritariamente nas igrejas pentecostais. E isso tem uma série de reflexos, tem uma série de motivações, uma série de questões que fazem com que isso ocorra nesse território e que estão ligados àqueles 3 temas que eu falei também, já que esses ambientes pentecostais eles trabalham com identidade, eles trabalham com a presença fixa dentro do território, e eles trabalham com a ideia de prosperidade, família, propriedade, coisas que a população preta não tem. E muitas vezes os próprios movimentos nossos, eles também têm falado um pouco sobre isso, porque são coisas também que estão muito no imaginário da população. A gente muitas vezes está falando de números, você vai falar política pública, é tantas vagas na escola, é tantas casas, é tantas vias. A gente tem trabalhado pouco a ideia do imaginário, da ambição, do sonho das pessoas, da expectativa de vida. E esses grupos têm conseguido produzir isso numa larga escala. Então, enquanto nossos movimentos estão tratando o tempo todo de notícias trágicas, desgraças e tragédias, esses grupos eles têm chegado para as pessoas que estão vivendo as tragédias e as desgraças do país e dito que as pessoas são tudo para Jesus e que Deus tem um plano na vida delas. Então, isso abre, com certeza, uma possibilidade de a pessoa lhe ouvir, de escuta e de agregamento muito maior. Fora as outras milhares de práticas que eles têm dentro do território, que tem feito com que
esse tema seja um tema incontornável, porque você vai ter evangélico na CUFA, você vai ter evangélico no Quilombo, você vai ter evangélico dentro do assentamento do MST, você vai ter evangélico dentro da universidade, e aí você vai tendo. Se a gente não debater isso de uma maneira séria, eu temo que a gente corra o risco. Inclusive, esses grupos ajudaram a eleger um presidente já, então não estão para brincadeira. Tem muita gente no Congresso, a bancada desses grupos hoje tem 137 deputados de todos os partidos, inclusive partidos de esquerda também. Então, eu acho que a gente tem um desafio pela frente de começar a discutir alguns temas mais atuais do Brasil, né? Eu vejo muito com o comentário, até eu brinquei com o Lula ontem lá no evento, o Brasil voltou, mas precisa voltar para 2023, que as políticas que estão aí são políticas mais antigas. Tudo bem que o Brasil também voltou para 1990, mas a gente precisa atualizar o Brasil para 2023, para questões muito sérias que estão acontecendo, principalmente de violência, que é outro tema que corta todos esses grupos também. Aliás, corta a sociedade inteira. Tem dois temas que cruzam a sociedade inteira, três, aliás, né? Violência, economia e religião. Esses três temas eles cruzam todas as classes sociais, todos os grupos. Eu acho que são temas que vão nos desafiar durante muito tempo nessa diversidade que nós somos. Um dano, já vou passar para um dano muito grande que eu estou aqui no Espírito Santo há 30 anos já. Eu sou do Rio. Então, faz mais de 30 anos, deve ter uns 35 anos, que eu li uma entrevista com a dona Zica, falando da influência nefasta das igrejas evangélicas com relação ao samba, porque tudo torna pecado. Então, a mulher já não pode mais ir para o samba, né? E, assim, perde-se uma característica muito forte da identidade negra, que é os folguedos, as festas, a alegria, né? A Selma até fala que isso é um fator fundamental na unidade, na articulação, né, das comunidades quilombolas, o Caxambu, o Ticumbi, o Congo, né? E como torna tudo pecado, né? As pessoas ficam culpadas e deixam de ir nessas manifestações. Isso é sério, a coisa do imaginário que você falou. Então, acho que um desafio que a gente enfrentou com essa questão, que é um debate, assim como o Zezé falou, na CONAC a gente tem quem não acredita em nada, que acha que acredita em algo, tem gente que, então, de todas as religiosidades, né? Mas eu acho que o desafio que a gente enfrentou foi na pandemia para as vacinações. Acho que esse foi um grande desafio, né? Porque eu acho que a gente reproduz com muita facilidade os fake news, as notícias, e pouco as notícias que são de verdade, que a gente vai fomentando. E a gente teve um desafio que foi a questão da vacinação mesmo, sabe? Que muitas vezes faltou pouco para as agressões físicas, né? Então, acho que e botou a gente num patamar de uma discussão que a gente tem enrolado para fazer, mas ela é necessária. E com isso a gente fragiliza o que ainda é mais, né? As pessoas geralmente, quando vão perguntar para a gente, falam sobre a vulnerabilidade, porque os quilombos são vulneráveis, estão vulneráveis. Acho que os quilombos não são vulneráveis, eles nos colocaram nessa situação. E acho que, para discutir tudo isso, acho que sem falar na pauta principal, que é o racismo, a gente não consegue avançar, né? O Zezé falou que durante 11 meses, acho que é mais, acho que só fala num dia, na verdade, né? Então, são 365 dias, durante 364 dias, está tudo bem, e aí um dia, aí a gente para discutir. O que não funciona, né? A não implementação da Lei 10.639, ela impacta, ela esbarra, inclusive, na questão religiosa, né? Então, se a gente implementasse as leis, o Brasil é um país muito bom para constituir leis. O problema é executá-las, né? A gente não teria que ficar em um dia ter que tentar resolver todo o problema da nação. E, sinceramente, esse dia eu estava falando com o pessoal que a gente
Mandela e Martin Luther King, que me perdoe, não é por mal, mas assim, acho que a gente tem que... as leituras de Mandela e Martin Luther King, a gente precisa ler um pouco Malcolm X, porque a gente precisa radicalizar o processo, sabe? Esse negócio de paz e amor, entregar flor para racista, e esse negócio não está funcionando, e são os nossos corpos que são colocados. Então, com todo o respeito que eu tenho a Mandela, com todo o respeito que eu tenho a Martin Luther King, mas acho que a gente precisa radicalizar a leitura, inclusive indo para um lado meio do Malcolm X. É que não está mandando ninguém fazer nada de... É só mesmo para a gente olhar para a luta com mais sangue nos olhos. Acho que o que a gente está precisando é ver isso. De uma outra forma, eu acredito que o nosso povo, o povo preto em geral, é um povo muito, muito, muito pacífico. Nós somos 56% da população. E a gente ainda acredita nessa justiça, ainda acredita no diálogo, porque senão o negócio seria resolvido de outra forma, né? Nosso povo não é. Tanto é que somos os que mais morrem. O estado da Bahia matar em 16 anos mais de 45 mil jovens negros é o exemplo disso. O estado do Rio de Janeiro, a gente vê em pleno século... Que século nós estamos? 21 ainda, né? Pleno século 21. Em ano de 2023, uma mulher branca pegar uma coleira de cachorro e querer surrar um entregador porque ele é negro é um processo, né? Então, o racismo ele é um crime perfeito e ele vai se moldando. A não titulação dos territórios é uma questão que o racismo tem diretamente. Na verdade, o racismo ele tem patrocinador, ele tem fomentador, ele tem apoiador, né? O não saneamento nas favelas, e nessa discussão geral, né? Acho que por muito tempo nós estamos fazendo a discussão cada um nas suas caixinhas, né? E aí tem quem reclama, tem quem apoia, mas os impactos para a população negra estando na favela ou no quilombo, no assentamento de reforma agrária, no acampamento de reforma agrária, para o povo preto o mesmo impacto. O racismo ele é extremamente violento, ele mata as pessoas, né? E ele adoece. Nós estamos todos e todas adoecidos. E aí, acho que nesse debate do antirracismo, do que isso significa, a gente precisa também olhar para esse lado do que é, né? Então, assim, é muito mais fácil os brasileiros se comoverem com o assassinato de George Floyd. Não estou tirando, pelo amor de Deus, viu, gente? Não estou tirando o mérito da forma que foi. Mas eu vi artistas, muitas pessoas intelectuais, papagaio e periquito, botando uma tarja preta para o George Floyd e cobrando do movimento negro uma postura. Gente, pelo amor de Deus, né? O movimento negro está aqui fazendo trabalho às tortos e às esquerdas e às direitas. Nós estamos aqui. Se não fosse o movimento negro, a gente não estaria aqui nem falando. Se não fosse... e como é que a gente vai dividindo as lutas, a gente não estaria nem aqui. Então, é muito mais fácil você sensibilizar por uma morte fora do país do que aqui. É o mesmo processo das guerras, assim, né? Por que estamos todos preocupados com a guerra da Ucrânia, Rússia, Israel e Palestina? Porque são brancos, são pessoas brancas. A África tem países que estão em guerra há 15 anos e ninguém para um minuto para prestar atenção nisso. Porque as pessoas que estão morrendo são as pessoas pretas, né? Então, não estou desmerecendo o teor, as vidas importam, mas as vidas negras importam também, né? Quando viram um barco com imigrantes africanos, não tem uma linha na imprensa, mas viram um barco com outras etnias, o planeta para. Né? Então, a precificação da vida e essa solidariedade seletiva, eu sou seletivo, eu sou solidário a essa questão, isso impacta, inclusive, na luta antirracista. E que luta é essa que nós estamos querendo fazer e que as pessoas precisam também entender o seu papel de privilégio e de pessoas que possam contribuir com o processo. Eu li uma entrevista sua que você pergunta quantos George Floyd acontecem no Brasil todo mês e ninguém nem fica sabendo. É aqui mesmo, né? Vitória. Lá em São Mateus, Cariacica, Serra, na Grande Vitória. Os jovens pretos são os corpos que são abatidos. Porque eu não acredito em bala perdida. Não acredito nessa história de bala perdida, porque as balas acham corpos. Se ela fosse perdida, ela acertaria qualquer corpo.
ela não acerta, ela acerta os corpos pretos. E isso aí é muito cruel, porque vai desde a Ágata, que tinha 5 anos, ao Miguel, que tinha 9, a João Pedro, que tinha 14, a outra companheira lá de 22 anos que morreu e estava grávida, o Amarildo, que até hoje, a Cláudia, que foi arrastada viva. Então, as violências elas são colocadas. A dona Bernadette, né, uma senhora de 72 anos que levou 22 tiros. Dos 22 tiros, 12 foram no rosto. A gente que esteve lá no IML para fazer o reconhecimento do corpo de dona Bernadette perdeu um olho, perdeu o nariz, perdeu parte da boca, todo o restante do rosto. Então, o que leva você a disparar 22 vezes contra o corpo de uma mulher preta e a Lorixá, 72 anos, líder quilombola? 22 vezes, 72 anos. Nós que somos de terreiro, a gente precisa fazer o ritual de passagem. Não foi possível fazer porque a gente não conseguia mexer na cabeça dela, porque a cabeça dela estava estourada. A primeira ação do IML era fazer o velório de caixão fechado. Não seria possível fazer. Então, a gente só conseguiu abrir, que não é caixão, é urna, né? A urna por 3 exatas horas. 3 exatas horas. Depois não foi possível mais. A gente teve que lacrar. E para nós que somos terreiro, que você faz todo um ritual de caixão fechado, isso é muito cruel. Né? Então, é isso, né? As balas encontram os corpos pretos. E acho que dessa violência do Estado, patrocinada e fomentada pelo próprio Estado brasileiro, que é o maior violador dos direitos da população negra no país. Selma, você, no dia 20 de agosto desse ano, 2023, você deu uma entrevista para o Brasil de Fato, falando exatamente do assassinato da mãe Bernadette. E você fala, aspas, sua fala, a dor, a revolta e a indignação são imensas. Não me chamem para a caminhada de paz, porque estou para a guerra. Acho que a gente vai... Eu estou com 42 anos, né? Então, eu já estou ficando sem paciência para muita coisa. E tem outras coisas que eu acho que é muito questão do que você acredita. Assim, eu não vou para a caminhada de paz, porque para o meu povo nós não temos 1 minuto de paz. O Estado brasileiro faz hora extra. São 25 horas de como é que faz para matar os corpos pretos desse país. Então, você não acredita na paz? Qual paz que nós estamos falando? A gente também precisa discutir qual é o conceito. Porque talvez eu não tenho filhos, mas talvez para as mães pretas que têm filhos, para elas 1 minuto de paz é fazer com que seus filhos cheguem em casa vivos. Que você consiga sair para um baile charme, para um funk, ou para a igreja, ou para a faculdade, e que você consiga chegar em casa para uma mãe. A gente esteve conversando com as mães do projeto Eu Não Durmo Enquanto Meu Filho Não Chegar, que de Salvador, que o relato das mães são esses, né? Então, assim, para mim, todo homem, em especial os homens pretos que fizessem 18 anos, acho que deveria receber uma festa de aniversário. Porque chegar nos 18 anos, e como esse jovem preto chega aos 18 anos, que é o complicado. Então, depende do conceito de paz, nós estamos falando, e dessa história da Dona Bernadette é porque, por ela ser uma pessoa muito presente, presente mesmo, daquele tipo que liga 5 horas da manhã, ligava, né? 5 horas da manhã para a gente. Então, acontecia qualquer coisa no mundo, ela ligava para querer saber por que ela não tinha sido informada, da Bernadette, porque não é da sua ossada, né? Assim, né? Isso aí compete Joe Biden, né? A Barack Obama. Não compete a senhora decidir nada sobre isso. Então, ela era uma pessoa muito, muito presente nas nossas vidas. E, de repente, essa pessoa ela é arrancada, porque, por mais que você não aceite, se ela tivesse sofrido um infarto, não que a perseguição política também não tivesse ligado a isso. Talvez ainda seria mais fácil você aceitar. Mas perdê-la da forma que a gente perdeu, e com o Estado da Bahia, que assassina os corpos pretos todos os dias, da justificativa do envolvimento de tráfico de drogas, apagando toda a luta política que ela fez, de luta pela terra, de denúncia pela grilagem de terra dentro do território, da denúncia de vendas de lote dentro do território, dá uma explicação, como que ela denunciou o tráfico. E eu não vou entrar nesse mérito de tráfico, porque para mim é tudo disputa de território.
botar que é mais fácil o governo da Bahia justificar um assassinato de uma liderança, associando porque ela denunciou o tráfico de drogas, do que olhar para a questão agrária e fundiária do Estado, da não titulação de territórios, da lentidão do Estado brasileiro em titular territórios quilombolas, e certificar territórios quilombolas, e não ter orçamento. Nós estamos falando de dinheiro. O Estado brasileiro tem dinheiro. Porque se o ministro da Justiça vai ao Estado da Bahia levar 20 milhões de reais para comprar arma, camburão, para segurar a polícia, como é que você não tem 16 milhões para pagar um território quilombola? Então, o dinheiro, o Estado brasileiro tem dinheiro. O que a gente precisa saber é o que é prioridade para o Estado brasileiro usar o recurso. Nós não estamos falando de uma nação que não tem dinheiro. Nós estamos falando de um projeto de Estado que tem dinheiro. E que tem dinheiro para determinadas situações. Não tem dinheiro para titular os territórios quilombolas, não tem dinheiro para fazer reforma agrária, mas tem dinheiro para determinadas políticas. Então, o que a gente acredita é... a gente nem sabe mais o que acredita, mas, enfim, a gente precisa acreditar em algo, né? Eu sempre digo que sem utopia e sem loucura, a gente não levanta da cama. Eu acho que a gente está vivendo nesse modus operandi. A gente é totalmente utópico e estamos no auge da loucura para poder acreditar que esse país tem jeito e acreditar que, de fato, coisas boas ainda estão por vir. Gente, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, então, como eu falei, tem 6,5 mil quilombos, mas apenas 494 foram oficialmente delimitados. Com problemas. Com problema. E desses 494, apenas 4,3 que foram titulados. Né? Porque tem essa questão. A titulação, que é quando você titula, indeniza o fazendeiro ou a empresa, e aí as pessoas se retiram, são poucos. Porque essa que é a etapa complicada do processo. Porque... Primeiro, a gente, para existir para o Estado brasileiro, precisa ter a carta de alforria moderna, que é a certidão da Fundação Cultural Palmares. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem um outro processo que é a titulação. O Estado brasileiro precisa indenizar as pessoas que estão lá, acho que é benfeitoria a palavra, que elas fizeram. Ela indeniza o fazendeiro, a empresa, tudo mais, mas as pessoas que estão na comunidade não recebem nenhum tipo de incentivo. Então, já começa a primeira questão. E a segunda, que acende o debate, Zezé, não sei se você acompanha bem essa questão dos quilombos, que quando, igual anunciaram dia 20 vários territórios, a companheirada já está tudo preocupada nos territórios. Porque quando o governo anuncia e a política ela não vem com a mesma velocidade, começam as matanças. Nós estamos com mais de 500 lideranças em lista de ameaça. Pessoas que estão com aquela paradinha aqui na alvo para poder ser assassinadas. A gente, há 30 dias, sepultou seu Doca, uma liderança no Maranhão, morreu com 5 tiros. A filha dele escapou por pouco. Seu Doca foi assassinado 2 meses e meio depois de Dona Bernadette. Né? Então, assim, esse processo ele é lento e ele incentiva para o assassinato das lideranças, para as ameaças das lideranças, que chegou no momento agora de que vão morrer dentro de casa igual a Dona Bernadette. Ninguém vai arredar o pé daqui, não vamos sair mais. Então, o processo ele é muito lento. E essa lentidão coloca as pessoas em estado... E aí é preciso olhar que você... nós não precisamos tirar o Fernando do quilombo porque o Fernando está correndo risco. Não. E a família do Fernando? E o quilombo do Fernando? Porque fica parecendo que o Fernando é o problema. Então, a gente tira o Fernando de lá, e não é assim. A comunidade toda também está ameaçada. Então, o programa de proteção a defensores de direitos humanos, ele precisa olhar também pelo contexto coletivo, de toda a coletividade daquela comunidade, daquela família. E a titulação ela precisa, de fato, andar a passos apertados e rápido. Porque, do jeito que está, dizem que a conta é 900 anos. Para titular os 1.700 processos que estão parados no INCRA. Preto Zezé, você, numa entrevista, diz: a CUFA nasceu da necessidade de se criar uma agenda positiva para as favelas. Nos organizamos e formamos lideranças pelo Brasil todo. Como já dizia Celso Ataíde, que foi o fundador da CUFA, né?
favela é potência. E entendeu isso, ele tem um Favela Holding, né, que é comandada por ele, reúne 27 empresas que atuam nas áreas de marketing, logística, telefonia, comunicação, outdoor, influência digital, produção musical e tudo para dentro das comunidades, né? E o Godzilla, Favela Log, você deu vários exemplos, né, atualmente 50% dos moradores de favela empreendem, o que soma 5,2 milhões de empreendedores. Deste, apenas 37 têm CNPJ. Como é que é essa política, então, essa luta de vocês, que em vez de criar resistência, se autoproduzir e produzir lideranças, né? A CUFA tem essa perspectiva, essa estratégia de produção de lideranças. É um desafio porque a gente vive num país em que a política pública ela é tida como favor de algum político, não como direito de alguém. Então, quando a gente questiona a qualidade de uma política pública, quando o gestor é contra essa agenda, ele já diz logo. Então, não, sou contra esse negócio de cota. Mas quando você questiona que ter cota, mas tem que ter dinheiro para permanecer dentro da universidade, aí os grupos políticos do plantão falam, mas já fizemos cota, você nem reconhece, é como se fosse um favor. Então, a gente produzir lideranças que entendam que as causas elas não pertencem aos políticos e aos partidos, mas são causas da sociedade. Isso é importante entender, porque senão a gente vai ficar sempre na conveniência política, eleitoral desses grupos. Então, eu vou olhar para o... Vamos pegar esse caso atual que a Selma estava falando. Jovens mortos pela polícia na Bahia, os movimentos ficam meio... uma crítica mais tímida, porque são os movimentos dessas agendas são movimentos ligados à esquerda, então o governo é de esquerda, faz uma crítica mais ou menos. Mas quando o mesmo processo ocorre em São Paulo, onde a orientação ideológica do governador é mais à direita, aí lá é um fascista e um genocida, entendeu? Quando, na verdade, foram vidas perdidas, tanto em São Paulo como na Bahia, como no Rio de Janeiro. E eu não consigo ser um cara defensor de uma agenda pública achando que eu vou relativizar o valor de uma vida porque em São Paulo ou porque na Bahia devido às conveniências político-partidárias. Até porque esses grupos políticos eles se juntam, eles mudam de partido, eles se recompõem, eles se juntam novamente. Então, formar a liderança política hoje, para nós, é importante por esse processo. Outro é porque o Brasil ele passou um período importante de inclusão de políticas sociais com governos progressistas, mas esse processo também ele levou uma porrada de liderança que estava na base. Então, muita gente virou cabo eleitoral, e eu nem estou falando se isso é bom ou ruim, tá? Eu estou dizendo que muita gente foi para os grupos partidários. Eu só estou dizendo que esse deslocamento dessas lideranças para esse processo institucional de eleição e partido e tal, fez com que a agenda que era prioritária virasse secundária, ou às vezes ficasse lá no rabo da fila. Então, formar a liderança também é um pouco entender esse jogo de poder, ter pragmatismo, ter clareza dos nossos interesses e dialogar com todos. Então, hoje eu não dialogo com o governador de São Paulo, que é de direita, ou com o governador da Bahia, que é de esquerda. Eu dialogo com gestores públicos que fazem gestão de receita que são nossas e que eles têm a obrigação de cumprir as políticas públicas, fazer o Estado funcionar. Até porque eles vão passar e a gente vai continuar aqui. Então, para mim, está bem claro isso hoje. Essa é a nossa posição política. Inclusive, a CUFA nem de eleição participa já para não cair nesse redemoinho maluco e por entender a dinâmica de poder do jeito que a política é no Brasil. Né? Hoje os caras são inimigos, brigam, amanhã eles mudam de partido e viram aliados. Aí eles, né, porque é uma aliança estratégica em nome de um projeto, sempre o mesmo 7-1, o mesmo caô. Então, a gente também está fazendo esse jogo de poder grande da política. Né? A gente lançou agora uma frente parlamentar das favelas que tem 378 deputados, de todos os partidos políticos. Aí muita gente diz, mas o político tal falou mal da favela, o político tal é do grupo tal que não tem a ver com favela. Eu disse, não é o político que é a pauta, é a nossa pauta que está pautando a política. Então, eu quero saber do voto dele. Porque muitas vezes os grupos nossos, mais progressistas, que são mais próximos da agenda historicamente, eles têm 5 votos no Congresso. Eu preciso dos votos dos 173 da Igreja Evangélica. Eu preciso do PL, a gente tem 73.
Então, eu preciso desses votos para garantir agendas de inclusão da favela, para a gente pautar os nossos temas, para a gente garantir o nosso espaço. Inclusive, eu sou secretário executivo dessa frente parlamentar, o presidente é o Coaquá, lá do Rio de Janeiro, que foi prefeito de Maricá. E foi interessante que eu falei para ele, Coaquá, tu é do PT, mas não pode ser uma frente petista. Tem que ser uma frente pluripartidária, com todas as representações, até porque, inclusive, essas pessoas foram votadas pela sociedade. Então, eu tenho que respeitar a democracia quanto um valor sagrado. E respeitar a democracia, inclusive respeitar que, em alguns momentos, tenho que lidar com pessoas que têm posições parecidas com as minhas, e vai ser legal, mas vai ter pessoas que têm posições até opostas às minhas, vou ter que conviver, até encontrar em algum momento um ponto comum. A outra coisa é como é que se produz também a autonomia dessas agendas. E as lideranças nossas, eu lembro no início, quando a gente discutia isso, tinha um certo estranhamento dos movimentos, que a gente falava de dinheiro. A pessoa falava, vixe, mas os caras são mercenários. As mesmas organizações que falavam disso da gente há 20 anos atrás, hoje elas pedem dinheiro emprestado para nós. Mas eu não entendia que a gente falava o dinheiro pelo dinheiro, eu falava o dinheiro para fazer coisas, porque no espectro político, as nossas agendas, homem, mulher, negra, LGBT, é tudo muito emocionante na boca dos políticos. E são sagradas para nós, porque são as nossas vidas em jogo. Mas quando o poder, esses políticos se elegem, vai ver onde estão essas agendas. Está onde não tem dinheiro, está onde não é secretaria, está onde não tem orçamento, não são cargos que definem as coisas de fato, são meros decorativos. E aí você vai ver que onde decide é no Ministério da Economia, é na Secretaria de Finanças, é na Secretaria do Planejamento e Administração, é na Casa Civil. É nesse lugar que a gente quer estar, é nesse lugar que a gente quer conversar. Então, essa perspectiva também de poder real, ela muitas vezes é até mal interpretada, ou do jogo político mesmo, o nego joga contra quando vê a gente num grande meio de comunicação, ou vê a gente junto de um empresário. Mas é interessante, eu fiz agora, a gente está fazendo a Expo Favela, é o encontro de empresários do asfalto e empresários da favela, empreendedores. E aí você chega, eu convidei o Tasso Gereissati, lá no meu estado, lá no Ceará. Tasso Gereissati é dona maior rede de, tem uma porrada, é um dos maiores empresários, o maior acionista individual da Coca-Cola no Brasil e tal. Aí os movimentos, mas o Tasso Gereissati, um empresário, como é que convidei ele para Expo Favela? Eu falei, oxe, você pode beber a Coca-Cola dele todo dia, não pode chamar ele para cá para o evento nosso. Pagando. Você paga para beber a Coca-Cola, tá, mas não pode chamar a Coca-Cola para ser patrocinadora do evento e nem chamar ele para discutir negócio. Mas beber a Coca-Cola pode. Então, a premissa também depende muito da conveniência de quem está falando. Então, tem que aprender um pouco a conviver e levar. Aí a gente mostrou, o Luciano Huck. Mas o Luciano Huck não tem nada a ver com favela. Mas ninguém chamou ele porque ele tem a ver com favela. Eu chamei porque eu estou botando o Condzilla no mesmo painel que ele, que é o que tem 64 bilhões de canais, é um jovem que veio da favela da Baixada Santista. Então, esse é o processo. Você colocar a favela no lugar, não mais de coadjuvante, não mais de subalterno, mas lugar de igual para igual. E é isso, a favela é um negócio meio maluco, porque é a favela no bastidor, é a favela no palco, é a favela na plateia, junto com esses caras. Então, chama a Bíblia Diniz, chama a Luísa Trajano, vai chamando, que é o poder real. E, às vezes, o que incomoda esses grupos não é seu diálogo com essas pessoas, é que eu não tenho intermediário. Então, produzir lideranças também, agenda, diálogo direto com o poder, sem intermediários. Paz, é o Silvio Almeida, né, que fala do racismo estrutural no Brasil, que eu acho que tem uma outra coisa estrutural também que é fundamental no Brasil, e quem fala disso é o nosso João Alberto, que é um professor aqui da UFES, é um imaginário de coronel, do coronelismo, principalmente nas políticas. Essa coisa que você está falando, que não faz política para o povo, faz política para fulano, para Beltrano, porque são essas influências, né, de fulano, Beltrano, que vêm dessa herança do coronelismo, né? Mas, assim, quando há uma política pública, geralmente, essa política, tanto em quilombos como na favela, é só em questões de segurança. Você não tem política pública de saneamento, de escola, Você mesmo que fala disso, né, Preto Zezé, em alguns... Como que... Até você tem, assim, o SUS, por exemplo, foi muito útil na pandemia. Se não fosse o SUS, talvez a tragédia teria sido maior a nossa. Mas você não discute a qualidade do serviço lá na ponta. Então, a gente precisa garantir mecanismos de participação.
A pessoa fala, a participação, a democratização do Estado. Aí você vai lá, você tem um monte de gente, o gestor tira uma foto com negro, com índio, com quilombola, com LGBT e bota lá, aqui é diversidade. Na hora de dividir, agora está tendo o debate das emendas parlamentares. Eu estava ontem em Brasília, na reunião da bancada cearense, né? Fui lá conversar com senadores, com deputados do Ceará, para ver emenda, debater essa questão do uso das emendas. Essa é a hora de ver se o seu político está comprometido mesmo com a sua agenda, para saber onde é que ele colocou as emendas parlamentares dele. E cada deputado vai ter lá 30 e alguns milhões, um senador já tem quase 70, e a bancada tem outra porrada. É muito milhão, é milhão para todo que é lado. Parece uma plantação de milho. E aí você vai ver se o discurso emocionado dele corresponde com a linguagem da planilha de onde as emendas parlamentares estão indo. Para mim é bem simples, não tem muito enfeite, muito termo, né? Então, essa coisa que o Silvio coloca do racismo estrutural, ela também leva a gente para um debate. Eu vejo os empresários assim, eu sou consultor faço parte de conselho de administração, sou consultor de algumas grandes empresas, bancos, meio de comunicação e tal. Eu vejo muito eles reclamarem da insegurança jurídica no Brasil, né? Principalmente investidor estrangeiro que vem, eu também participo de algumas câmaras de comércio. E eu fico vendo, mas vocês já pararam para pensar no cidadão brasileiro diante do Estado brasileiro? Por exemplo, tem uma política pública que é legal, cota. Aí você implementa. Já confirmou que é legal, porque as pessoas desenvolvem bem, os dados confirmam, tem eficiência, é isso. Ok, vamos aperfeiçoar então. Aí vem outro político de outro grupo e destrói as cotas, simplesmente para ninguém lembrar por que do outro político. Parece que o dinheiro é dele, que o Estado é dele, que tudo é dele. A sociedade tem controle zero sobre isso. Eu levei, inclusive, esse debate para o Barroso. Como é que a sociedade vai ter uma segurança jurídica sobre as políticas públicas que funcionam? Porque eu não quero nem saber qual é o gestor, irmão. O cara fez uma política pública boa, fez. Vai permanecer como política de Estado. Não é dele o dinheiro, não é do partido dele, não é do grupo político dele, é da sociedade. E a gente tem pouco isso. Por quê? Porque a política do Brasil condicionou a gente a participar de política só de 2 em 2 anos. Então, daqui a pouco vai ter outra eleição no que vem, já está todo mundo aquecendo os tamborim agora, certo? E aí você fica, votou, pode ir embora. Agora os políticos cuidam da política. Não, a gente tem que cuidar todo dia. E cuidar da política é estar ali observando onde é que eles estão, qual é o projeto prioritário. Nós não temos dinheiro, não tem dinheiro. Eu gosto de gestor falar isso o tempo todo. Quando eu vou no estádio, eles falam 2 coisas. Eu pergunto, ele fala assim primeiro, aqui não tem favela. Aí eu disse, é mesmo? Eu vou dar um Google. E vou botar favelas do lugar X. Não vai aparecer então, né? Ele, não, é que aqui chama de outro jeito. Ah, tá, entendi. Então é sempre um movimento também que troca de nomes e não que troca das condições do lugar. Como se isso mudasse alguma coisa, né? A política brasileira é muito engraçada. A outra é que o cara falar que custa muito dinheiro e não tem dinheiro para tudo. Ok, mas nós vamos reformar por 50 vezes a beira-mar, a orla de Vitória, ou vamos colocar rua em favelas de Vitória que não tem ainda? Essa é a discussão de prioridade. Não tem dinheiro para tudo. Então, se já tem uma ruazinha boa lá, para que a gente vai construir outra beira-mar, cara? É assim nas cidades que tem praia o tempo todo. Então, o dinheiro da infraestrutura fica geralmente nos bairros mais que tem menos pessoas, que tem menos eleitores e que tem maior poder aquisitivo. É assim no Brasil todo. Lá no Ceará é a mesma coisa. Fortaleza eu chamo o Mundo Meireles. Meireles é o bairro mais caro. O Mundo Meireles corresponde a 16 bairros, que são os que têm menos pessoas, menos eleitores, mas eles têm a maioria do dinheiro da infraestrutura e tem os caras donos do PIB de lá. Então, eles decidem o dinheiro que a sociedade inteira gera. É muito injusta a divisão do dinheiro. E vai sempre para os bairros deles, e nunca para os bairros. Aí o cara renova a Beira-Mar de novo, que está bonito, inclusive é nossa, Fortaleza. Mas tem bairro que não tem rua, cara. Então, assim, eu tenho que discutir que tipo de sociedade eu quero. Infelizmente, não vai ter saída no Brasil se as elites econômicas e políticas não decidirem que a gente vai ter que transformar isso aqui numa nação. Do contrário, é isso. Esse arquipélago aí de desigualdade, cercado de ódio, racismo e mágoa por todos os lados. Selma, eu sei que entre os quilombolas tem um problema muito... Como não tem a posse da terra, um problema muito grande com os crescimentos das cidades que vão chegando, se aproximando. É um processo de gentrificação, né? De tirar o povo. E como é isso? Agora eu não sei, tem uma ilha que estão querendo fazer um resort e tem uma comunidade quilombola grande. Eu tinha que ter olhado direito
Você deve saber que estão querendo tirar o Quilombo para fazer um resort de luxo. É uma ilha no litoral de São Paulo, não sei. É. São tantos, né? Eu voltei à Serra da Barriga. Eu tive a Serra da Barriga em 2004 e voltei agora em 2023. Então, dia 20 de novembro, estávamos na Serra da Barriga. E aí, quando eu estava... Agora está asfaltado, está massa lá, né? Quando eu fui da outra vez, era na estrada de chão e tudo mais. E aí, eu subindo. Alguém aqui já foi à Serra da Barriga, em Alagoas? Lá no Parque Memorial Zumbi dos Palmares? Não? Pois vá. É muito lindo lá. E aí a gente subindo. Aí, quando você chega num determinado ponto, então você vê toda a imensidão assim, né, do alto. Aí eu estava com o coordenador nosso da CONAC de Alagoas, e ele falou assim: Bié, está explicado por que esse povo quer tanta especulação imobiliária nos nossos territórios. Olha que lugar lindo! Quem é que não vai chegar aqui e não vai logo fechar o olho e imaginar um hotel de luxo com piscina para as pessoas poderem passar final de semana naquele espaço? E como é que o nosso povo tinha essa capacidade, né, de escolher lugares belíssimos, assim, né, muito belos. E o município de União dos Palmares, a casa... Bom, primeiro que você desce no aeroporto internacional Zumbi dos Palmares, né, em Alagoas, o nome do aeroporto. A cidade União dos Palmares é a Casa Lotérica Zumbi dos Palmares, a Escola Zumbi dos Palmares, o Supermercado Zumbi dos Palmares, Imagem Zumbi dos Palmares. Uma referência, e eu fiquei pensando nisso, que a gente quase não vê nas outras cidades referências negras, né? Aqui em Vitória, volta e meia, a gente já pararam de arrancar a cabeça de Iemanjá? Ali no... Porque viviam arrancando a cabeça de Iemanjá, a mão, né? A gente tinha problemas. Mas o Buda está ali na beira da BR e ninguém nunca deu um tiro no Buda, ninguém nunca arrancou a cabeça do Buda, ninguém nunca pichou o Buda. Então, parece ser coisa boba, mas não é. A gente está falando de uma imagem, de um orixá, de uma religião de matriz africana, que é violada a todo momento, enquanto uma outra estrutura também religiosa é tratada com o máximo respeito, é tratada de uma outra forma. E nesses espaços que nossos quilombos estão colocados, são espaços de especulação. Então, a gente tem problemas no Rio Grande do Norte com o ator Antônio Bandeiras, por exemplo, que não é problema, né? Porque diz ele que, quando comprou, não sabia que aquilo era um território quilombola. A gente tem problema com vários políticos aí. Eu estou falando do Antônio Bandeiras porque ele não sabe quem sou eu, então eu não vou receber processo. Com os políticos brasileiros, eu prefiro não falar, porque ainda não disponho de recurso para pagar nenhum deles, indenizações. Mas a gente tem vários problemas. Você deve estar falando de Caçandoca, em São Paulo, que é um pedaço do paraíso, de fato, né? Assim como, se vocês vão para a região da Chapada, quem adora aventura, caminhada, essas questões lá de natureza, caminhar, enfim, Calunga é o lugar, né? 60% da Chapada dos Veadeiros é território quilombola. A maior cachoeira, uma das mais belas do país, que é a Cachoeira de Santa Bárbara, está no território quilombola. Então, o que o governo de Goiás queria? Botar uma PCH, que é uma pequena hidrelétrica lá, que não vai gerar luz para os quilombos, vai gerar luz para outras pessoas, né? Se vocês puderem ir a Alcântara, que é um dos municípios mais quilombolas, segundo o IBGE, vocês vão ver que, cara, é uma extensão do paraíso aquele lugar, né? E aí tá para ser mais de 800 famílias, estão para ser removidas na segunda remoção compulsória, porque querem instalar uma base de foguete lá, né? E aí um dia eu perguntei para uma liderança, brincando, na brincadeira, assim, por que a gente não constrói um resort aqui, faz um hotel de luxo, que não sei o quê? Ele falou assim, porque a gente não quer ninguém dentro do nosso território, a gente quer aqui levantar, ir para o mar, pegar nosso peixe, voltar, limpar o peixe, cozinhar, sentar na varanda de casa e falar mal do vizinho. É isso que a gente quer. Nós não queremos ninguém aqui
dentro da nossa comunidade, mudando a nossa lógica. E isso eu estou falando porque tem muitos quilombos que tem essa questão do turismo como geração de renda, né? Agora mesmo lá em Jalapão, no quilombo Mumbuca, 80% do capim dourado pegou fogo, misteriosamente. Misteriosamente. O fogo nasceu lá e queimou 80%. Eu, Selma, achava que a gente podia ir lá no campo de capim dourado, catar um monte, botar dentro de casa, armazenar. Não pode, é lei. Você só pode pegar o que você vai fazer, o suplá, o artesanato, a bolsa, você tem que deixar lá, para que as outras pessoas também possam pegar e que todo mundo use de forma igual. Eu não tinha essa noção. Achei que a gente, igual, né, nessa sociedade individualista, que o que é meu e o que é seu também é, né, daquele jeito. Então, de forma que todas famílias podem ir lá, pegar o capim dourado, usar para seus artesanatos, vender, mas deixa lá também para que o próximo também, a próxima também possa fazer isso. E nós temos vários lugares, e não posso deixar de falar, é da minha região, embora impactada desde a década de 60 pela monocultura de eucalipto, mais recentemente por cana, gasoduto, enfim, aterro sanitário e tantas outras violações, mas aqui no Espírito Santo a gente também tem essa questão, né? Se você vai olhar para a região do norte do estado, onde estão as comunidades indígenas, tupiniquins e guaranis, e os quilombolas, os assentamentos de reforma agrária, inclusive eram os lugares que mais matavam lideranças de reforma agrária, que é ali perto de Pedro Canário, São Mateus, aquele lugar, a gente não consegue incentivo para as rotas, por exemplo, a Rota do Beiju, a gente não consegue. Mas se você vai olhar o mesmo estado, olha a diferença nítida do que é a Pedra Azul, do que é as regiões de colonização europeias, e olha para o norte do estado, né? Até o ar é diferente, não tem incentivo, né? Então, a gente precisa também olhar para esses lados. Quando eu falo incentivo, eu não estou falando que, muitas vezes, os editais, que ainda né, o que a gente tem de resguardo, de respaldo, além da teimosia, e falo isso porque a minha família é festeira da festa de São Benedito, do Ticumbi de São Benedito em Conceição da Barra. Nesse ano a gente completa 20 anos. Quem estiver por Conceição da Barra é só chegar lá para... Eu ainda não sei o endereço da casa ainda, mas só seguir o Ticumbi que vocês vão lá para poder almoçar, né? Junto com o grupo que já acompanhou a festa, sabe como é que funciona. Aquela festa não tem incentivo. Então, você paga para uma cantora X R$500 mil para ela vir cantar na virada, e você dá 10 mil num cheque no dia 31 de dezembro para o grupo do Ticumbi. O que tu faz com cheque no dia 31 de dezembro? Nada. Então, assim, os meus tios, primos que estão ali naquele grupo, eles, se tem o sapato novo, ou é muito por causa da aposentadoria que eles usam para poder se manter naquele espaço, ou também porque, de uma certa forma, os editais conseguem chegar, mas ainda não consegue abranger todo. Quando a gente está falando porque tem uma questão da romantização do pouco dinheiro. Né? Então, as pessoas acham que não vamos dar R$1 milhão para eles, porque eles não sabem como eles vão se perder com R$1 milhão. Então, fica aquela romantização da miséria. Ninguém está aqui a fim de dividir miséria. Né? Por isso que, quando fala que o Brasil é comunista, a gente dá gargalhada. Né? Porque é disso que nós estamos falando, da repartição dos benefícios, da repartição de riqueza. Então, a gente também quer acessar um edital de 300 mil, R$500 mil, de R$1 milhão, para que dê uma condição de ser colocada. O IFAM anunciou agora o tombamento do sítio histórico, mas, assim, né, vamos botar recurso para que, de fato, haja essa... Mas botar recurso mesmo, que eu estou falando, acima de 5 zeros. Não dá para a gente continuar colocando os recursos da forma que está. Então, precisa direcionar esse apoio. E aí, nosso povo vem fazendo muito. Então, se vocês forem olhar vários cantos, tem Brejão dos Negros em Sergipe, que é a coisa mais linda do mundo. Tem tem Horizonte, lá no Ceará, não sei se o Zezé já esteve por lá, que é um quilombo maravilhoso, que as mulheres respaldam através do artesanato. É uma comunidade inteira que as mulheres vão gestando. Se você vai para a Conceição das Crioulas, em Salgueiro, em Pernambuco,
Se vocês vão aqui no Sapé do Norte, Quilombo Divino Espírito Santo, Nova Vista, que é a cultura do beiju, da farinha, né, do modo de viver, são lugares bonitos. Então, nós estamos em lugares belíssimos, lugares que, como, né, que ainda não tem energia, por exemplo, tem muitos quilombos que não têm energia, então, por sua vez, não tem internet, porque internet não é o direito, é um privilégio. Nós temos quilombos que estão enfrentando aí essas imposições dos grandes projetos de desenvolvimento que excluem as pessoas, seja dessa nova conceito de energia eólica, enfim. Mas também temos muitos quilombos com escolas fechadas, que não têm acesso, porque é muito mais barato o prefeito pegar as crianças e levar para o município do que manter a escola lá aberta. Nós temos... Mas também, eu não quero só... Se bem que a Célia Chacriabá, que é uma deputada indígena, né, da bancada do COCA, um dia ela me corrigiu, que eu fui falar assim, a gente tem que, parece um lamento. Aí ela falou assim, Selma, a gente tem que lamentar, porque foi no lamento que nosso povo conseguiu sobreviver. Que o lamento tem duas conotações. Depende do conceito de lamento. Então, a gente precisa lamentar porque, às vezes, foi no lamento que as mulheres negras, fazendo a boiomica, aquela boneca, fez com que as crianças pudessem passar por aquele processo de tráfico. Então, a gente precisa lamentar. Então, assim, não só falar dos lamentos, somente falar das coisas tristes, porque não é nosso objetivo, mas acho que, acima de tudo, o quilombo é um espaço de resistência, né? Ele é para além desse conceito do Google, que é lugar de negros fugidos. E a gente precisava fugir por causa do processo da escravização. Assim como eu quero, rapidamente, para encerrar minha fala, falar dessa questão da encruzilhada, né? Porque, por várias vezes, a palavra encruzilhada ela foi criminalizada, ela foi colocada como uma coisa ruim. Então, eu quero acreditar, e eu ouvi isso da minha mãe de santo, ela dizendo que, e eu acredito nessa história, porque eu quero ter esse direito, que ela dizia que as encruzilhadas, na época do processo da escravização, era o lugar onde que as pessoas colocavam comida para aqueles que estavam fugindo pudesse parar para comer. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que as encruzilhadas eram colocadas para que o nosso povo pudesse respirar no momento da fuga para comer. Então, quando as pessoas veem aí cigarro, vela, cachaça, comida, frango, farofa, que é macumba. Primeiro, macumba é um instrumento musical, né? Que é coisa do mal. Não. Na época do processo da escravização, graças a esses alimentos que davam força para o nosso povo, que estava no processo de fuga, conseguir resistir e correr por mais um tempo, porque não era fácil o processo. Se não é hoje, se para nós hoje fugir das balas é difícil, imagina naquela época como é que era fugir do processo. Então, acho que também a gente precisa... eu tenho problemas com essa palavra, mas, enfim, ressignificar algumas questões que, durante muito tempo, foram colocadas. E aí tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Chimamanda. Ela tem um livro que é O Perigo da História Única. Se vocês nunca leram, vocês lêem num tapa, que é um livro de bolso pequenininho assim, a gente lê numa sentada. O Perigo da História Única, porque... E eu estou falando porque eu sou casada com um companheiro que é do Senegal. E esses dias a gente foi para uma palestra, eu tive que segurar ele, que ele queria levantar. Porque a pessoa estava falando de África e ele ficou revoltado. Aí ele virou por fim, ele falou assim, eu gostaria que vocês não falassem de África, porque essa forma de vocês falarem de África, isso ofende nós que somos africanos. Vocês só falam de África no conceito de miséria, de pobreza. África não é só miséria, não é só pobreza. Então, eu fico aqui no Brasil ouvindo vocês falar e vocês me deixam loucos, porque a África não é isso. Então, e a Chimamanda... E aí, esses dias eu falei com ele, vamos ler o livro. A gente leu o livro em voz alta. A Chimamanda é da Nigéria, o Osmani é do Senegal. E aí é O Perigo da História Única. O que a gente conhece das histórias, né? Então, a história que a gente conhece mesmo de África é a história contada pelo colonizador, pelo vencedor. Não é a história contada pelo nosso olhar. E ainda bem que tem pessoas que estão fazendo abrindo esse novo olhar da literatura negra, da literatura africana, e, em especial, da religião de matriz africana, assim como sou candomblessista. Eu, em muitos lugares, igual
hoje eu fiz isso aqui, eu não me sinto segura de me apresentar como candomblessista. Assim, eu não me sinto, dependendo do espaço, se eu reconhecer uns 2, 3 macumbeiros, aí até que eu fico mais confortável para falar. Mas se eu não conseguir reconhecer no olhar rápido, eu não sinto um lugar segura para dizer que sou candomblessista, por causa da criminalização que fizeram. Eu nasci acompanhando meu avô na religião cabula, que é no Sapé do Norte, que não existe mais. Minha prima, que era a última, faleceu. Meus primos evangélicos tacou fogo no terreiro, então não sobrou nada para contar a história. Inclusive, Rogério Medeiros foi um dos últimos que fotografou, que tem imagens da minha prima viva ainda, no ritual que ela não deixava ser filmada. E a minha prima, Luzete, e aí eu encerro, ela tinha toda vez que ela ia receber a aposentadoria em São Mateus, ela botava uma peruca, e diz ela que se disfarçava porque ela tinha medo da polícia, porque a polícia, por várias vezes, entrou no terreiro dela no processo da ditadura e quebrou tudo. Então, ela achava que se ela fosse disfarçada, ela não seria. Aí eu falava assim, prima, os policiais nem existem mais. Você pode. Ela tinha muito medo, né? E ela só ia na cidade exatamente ou para receber ou em casos extremos de questão da saúde. Então é isso, a gente está nesse espaço de resistência. Os quilombos, sem dúvida, são um espaço de resistência negra, de história, que os brasileiros precisam conhecer a história do próprio país, que não tem como contar essa história sem omitindo ou escondendo a parte da influência dos quilombos no Brasil. Bom, favela vem lá de Canudos, o nome, né? Os soldados quando terminou a guerra, né? Extermínio, 20 mil pessoas mortas, e os soldados voltam para o Rio para ganhar o soldo, levam um trambique que o governo não paga, e eles sobem, então, o Morro da Providência, e é muito parecido com o morro que tinha em Canudos, que tinha a planta favela. Não sei se vocês sabem, uma urtiga, assim, tem uns espinhos terríveis, e basta relar que queima. Então, eles ficaram acampados lá em Canudos, num morro que tinha muito dessas faveleiras. Quando eles voltaram e subiram lá o Morro da Providência, falaram, pô, isso aqui está parecendo a favela lá de Canudos. E veio aí o nome. Estou falando isso para qual a semelhança, porque Canudos era uma comunidade independente, 20 mil pessoas, a segunda maior cidade da Bahia, e por uma decisão do governo, da elite, resolveram exterminar, acabar. O primeiro ato da República, né, foi assassinar 20 mil pessoas, e isso parece que é uma tradição no nosso país, e que se repete nos quilombos, se repete nas favelas, né? Assim, essa questão de toda a política do Estado ser de segurança pública, e segurança pública como sentido de extermínio, né? Você fala isso em muitas entrevistas. Inclusive, o Morro da Providência é o primeiro registro oficial de que se fala em favela. Era um documento de polícia, à toa, né? E a gente, inclusive, pegou esse dia. A gente trabalha muito numa lógica de transformar estigma em carisma. Então, o nosso símbolo é um anu preto, tá ligado? Então, no símbolo da culpa. Que era os portugueses dizer que era ave do agouro, né? Então, a gente transformou no nosso símbolo. Inclusive, temos um prêmio de projetos sociais, que é o anu preto, e não o anu de ouro, é o mais referendado. O Morro da Providência ele virou a primeira favela do Brasil. Inclusive, foi lá que a gente fez um lançamento de um partido das favelas, que a gente ajudou a construir. É lá que a gente fez o ritual do dia 4 de novembro, que é o dia da favela, inclusive, que é lei em vários municípios do Brasil. Agora vamos fazer a Semana da Favela todo dia 4 de novembro, 4 a 11 de novembro, para que aconteça isso. E qual é a ideia disso também, cara? A gente vive um país de apagamento de memória. A gente não tem memória, né? E eu vinha falando dentro do carro com as meninas
sobre como isso é feito sistematicamente, o tempo inteiro. Eu estava até brincando, falando um pouco da Bahia, porque eu fiz um paralelo assim, se você for na Orquestra Sinfônica de Berlim e começar a tirar os violinos, daqui a pouco tirar as harpas, daqui a pouco tirar os violoncelos, daqui a pouco mudar o ritmo, daqui a pouco tirar os próprios integrantes da orquestra, é capaz de acontecer um tumulto violento se você fizer isso na orquestra. Mas no estado da Bahia, estou pegando um exemplo porque para mim é o mais atual e continua até hoje. Lá eles pegaram um ritmo que era de massa de pretos, que faziam uma referência à África, que é outra coisa que até hoje a gente não conseguiu aprovar integralmente a Lei 10.639 e implementar, que era a construção da nossa identidade, já que todo mundo tem identidade, né? Os nipônicos, asiáticos, portugueses, italianos, todos têm suas identidades, trajetórias e histórias mantidas aqui. A África, os africanos não podem. Agora você imagine, pegar um ritmo de referência africana, matriz africana, com gente preta, de massa, que mobilizava muita gente. De repente você muda o ritmo, você muda as letras da música, para tirar a referência da África, e ao final você tira os próprios pretos e ainda coloca brancos para serem as grandes referências desse ritmo. Eu peguei a referência da Orquestra Sinfônica de Berlim para falar que foi isso que aconteceu no Brasil com o chamado Axé Music na Bahia. Isso é tido, inclusive, como um encontro cultural, é tido, inclusive, como diversidade, é tido como um sincretismo cultural do Brasil, é tido sempre como uma coisa boa, mas os expropriados não vê assim como uma coisa boa. É igual como pega no Rio, o cara, a primeira coisa que pega é barracão, vira ateliê. É o mesmo processo. Então, o Brasil ele criou sistematicamente instrumentos naturalizados de violência. É por isso que, quando morre uma porrada de gente preta em favela, são números, mas só é tragédia quando morre um artista. Então, essa naturalização, para mim, eu acho que é o que é mais violento no país, né? E essa naturalização ela é violenta, sim. Eu digo isso porque eu transito em lugares que os pretos só estão lá trabalhando de segurança, servindo café e limpando o chão. Eu sei, quando eu chego no lugar, o sentimento que causa. Inclusive, me cuido. Inclusive, estou produzindo um livro que talvez eu lance estou discutindo com a Djamila como é que eu lanço pela editora dela, chamado Constrangimento Pedagógico, Vivências do Racismo Pega em Flagrante. Que é um tipo de racismo só do Brasil, né? Que todo mundo assume que ele existe, mas ninguém assume que pratica. Então, o pulo do gato é onde é que se esconde, então? Aí eu tenho... A violência é tamanha que você vai num restaurante e você está dirigindo um carro e o cara sai no restaurante e entrega o papelzinho do voucher para você ir buscar o carro dele, sem nem lhe cumprimentar. Você conta essa história na entrevista. Porque eu também estou morando no Itaim, em São Paulo. Então, Itaim é a Noruega, né, cara? Então, você imagina, o único preto do prédio e tal. Então, é um negócio meio maluco. E aí o cara entrega o papel para você. Não é uma coisa como meus amigos, mas é pessoal. Não, é de construção do imaginário mesmo. A pessoa não consegue, ela está condicionada, ela está forjada, está formada numa educação em que percebe uma pessoa preta. Porque a pessoa diz, não, as coisas do Brasil, não, o preconceito é social. Como é que a pessoa ia ter um conceito antecipado para saber socialmente de que classe eu pertenço? Ela não sabe nem quanto tem na minha conta bancária. Só o racismo vai explicar. O racismo de tipo brasileiro. O cara já bota no automático. Eu não quero nem saber quanto é que esse negócio tem na conta. Para mim, ele é o cara do voucher. Aí chegou o carro, que era um Volvo na época, e aí eu falo assim para o cara, né? Eu chamei o cara e falei, não vou pegar teu carro, não. Aí ele, por quê? Porque eu não dirigi o carro de menos de 400 mil reais. Aí chegou o Volvo. O engraçado é que isso era umas 2 horas da tarde. E aí o cara sai, ele fica na frente do carro, desesperado, pedindo desculpas, que não foi aquilo que ele foi fazer, que não queria fazer aquilo, que ele não era assim, que, pelo amor de Deus, eu desculpasse ele. Eu falei, eu não vou te desculpar, porque não foi um erro. Aconteceu o racismo. E também não vou para uma linha, e aí não estou dizendo que está errado não, tá, gente? A linha que eu sigo, que nós somos diferentes nas nossas abordagens, do punitivismo puro e simples, que eu sei que no Brasil também não dá porra nenhuma, porque ninguém é preso por racismo nesse país. E se é preso solto com fiança no outro dia, ou talvez na mesma hora.
Eu disse, cara, eu não vou te desculpar porque eu não quero tua culpa e nem quero tu deprimido e chorando. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Então, eu não vou te desculpar para tu, todas as vezes que tu sair de um restaurante e tu vê uma pessoa preta na fila do voucher, não achar que ela é a pessoa que tem que trazer o teu carro. Isso não é nada contra o trabalhador que trabalha no voucher, não é nenhuma vergonha ser trabalhador. Isso é para refletir que nem todas as pessoas pretas que você encontrar vão estar, como você pensa, naquela posição de subserviência, mesmo sem você saber nem quem ela é. O cara não deu bom dia, não deu boa tarde, fez porra nenhuma, só entregou o papel direto e pediu o carro. E parti e fui embora. Isso eu chamei de constrangimento pedagógico. É uma estratégia da gente poder sobreviver nesse Brasil violento. Parece que violência, o brasileiro acha que não, o racismo no Brasil, lá nos Estados Unidos, que é aquele negócio na rua, né, Zezé? Que os caras botam uma placa e tal. Aqui é mais sofisticado, porque não precisa de placa. Não precisa de placa. Se você ir num lugar, você vai ver que não precisa da placa. Os pretos estão em lugares que as pessoas querem que estejam segregados. Ali, no cantinho. Se estiver aqui, é para servir. Se tiver aqui é para servir, porque tem lugar, às vezes, nem para servir a pessoa que a gente ir lá. Então, o Brasil ele tem dinâmicas próprias de como ele aplica isso. Né? E você ter espaço que a gente possa falar sobre isso com todo mundo, porque não é um problema de gente preta isso, tá, gente? É um problema do país. Não foi nós que criamos essa porra. Então, eu acho que todo mundo, se é um problema do país, todo mundo tem que se sentir responsável para a gente mudar a mentalidade, porque se a gente aprendeu, a gente desaprende. Eu sou desse tipo de linha, outros não. No meu prédio, por exemplo, quando eu fui barrado 7 vezes, é óbvio, um cara preto morando na Noruega vai ser estranho, né? Quem é esse cara que veio lá da Nigéria, sei lá onde é que ele veio. Mas aí o pessoal, quando eu abordei o síndico, é assim que eles falaram que era o procedimento da segurança. E, por azar, eu peguei as cenas das câmeras com os, lógico, né, os porteiros, tudo bandidinho aliado nosso. E aí eu pedi as câmeras. Eu fui vendo nas câmeras que entravam os caras e a galera dizia não e tal. Eu fui descobrir com o porteiro que aqueles caras entraram por engano no prédio. Eles só tinham uma coisa diferente de mim, eles eram brancos, mas inclusive estavam trabalhando, entregando, né, aplicativo. Eu fui perguntar, o procedimento aqui falhou. E até então a mulher e o síndico não sabiam quem eu era também. Então eles estavam tipo ali no somebody love do desculpa. É sempre assim quando a gente pega em flagrante. E aí, de repente, eu comecei a falar, deixa eu falar uma coisa para você, eu não quero desculpa. Não, você está chateado. Não estou chateado, não. Estou de boa. Eu estou dizendo que aqui tem um processo de racismo permanente. Se eu desculpar vocês amanhã, outro pretinho, se vier morar aqui, vai cair nessa teia. E aí, não vai não, a gente garante que não vai, tal. Aí mostrei os caras brancos entrando no prédio, sem nem morar lá, entraram por engano, inclusive. Então, o detector falhou, né? E disse para eles, e eu estou dizendo para você porque eu sou um cara que eu quero ir por esse caminho. Eu tenho uns amigos que eles trabalham com invasão de internet, guerra de internet. Eles vão descobrir o cadastro de vocês, se vocês fizerem exame de próstata, onde é que vocês comem, que exame vocês fizeram, a conta bancária de vocês, onde é que vocês estudam, os filhos de vocês, vão expor você na internet. Eu não quero isso. Tem uns caras que trabalham com mídia. Aliás, eu sou repórter da Rede Globo da minha cidade, eu tenho que fazer uma matéria. Eu estou a fim de fazer uma matéria sobre esse detector de preto que tem aqui nesse apartamento, que é sofisticadinho. Então, comecei a dar um psicológico. Daqui a pouco, a filha da mulher que estava do lado, estava estudando, nega, né? E vendo o bate-papo meu com o síndico, assim. E ela estava no lugar e tinha uma vidraçaria no apartamento deles lá. E ela pegou o celular, e ela, ouvindo a conversa, começou a puxar a capivara, né? Não sabia como era. Pegou o Instagram, a gente só estava assim, ó. Aí foi pro lado da mãe dela. Só que eu estou vendo aqui no vídeo que ela ia mostrar. Ela falou, mãe, eu passei e tirei nota boa, só que ela estava mostrando o meu Instagram para a mãe dela. Tá ligado? Foi engraçado essa cena. E aí a coroa começou a ficar vermelha, aí já mostrou para o síndico também, olha que legal e tal. E eu vendo pelo vídeo, estava muito engraçado isso. E aí o cara começou a ficar vermelho e nervoso. Eu falei, porra, não precisa ficar assim não, cara, pode se acalmar. O que vai acontecer é que vocês vão ter que conviver com pessoa preta aqui. Inclusive, eu vou ligar para a empresa gestora de aluguel, saber que porra que tem lá que eles pretos não alugam. Porque tem preto que tem dinheiro. Primeiro, nós vamos botar gente preta na portaria. Você não tem que acostumar a ver gente preta aqui dentro, cara. Tudo bem que aqui é meio que a Suécia, a Noruega, mas vocês vão ter que se acostumar a ver as pessoas em outro lugar. Hoje, eles são as pessoas que, no grupo de zap lá, agora manda os filmes para mim, mandaram aquele filme do policial negro, que é infiltrado na clã, né, eles adoram aquele filme, né? E quando eu fui no Roda Viva, o síndico, inclusive, me xingou, porque ele falou, porra, era para ter falado lá que eu fui o primeiro aluno do constrangimento pedagógico. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar também a pegar as violências e colocar na mesa que a gente é esse país escroto mesmo. Eu estou vendo. Eu vi na época do Bolsonaro, né? O Estado Democrático, principalmente na universidade. O Estado Democrático de Direito está ameaçado. Porra, nós viramos sem Estado Democrático de Direito desde quando o Brasil é Brasil, cara. Mas as pessoas não se espantam lá com isso. Porra, lá já é assim, cara.
Vocês chegaram agora na festa, lá já é um Mad Max, lá já é assim, não tem Estado democrático de direito. Chegou para vocês a água aí agora, bateu na bunda, porra, aí você vem avisar para nós. Então, é também uma forma da gente dar uma investida, Fernando, de dar uma pensada que porra de projeto nós estamos querendo para o Brasil. Nós estamos aqui no espaço universitário. Hoje tem muita gente de favela dentro da universidade. Isso vai mudar o jeito de pensar e de produzir conhecimento. E a universidade vai ter que se forçar a produzir conhecimento que não seja só para o mercado, mas que seja para ajudar a sociedade a melhorar. Porque aqui tem... Eu fui agora para um curso no Paraná, encerrando a minha fala, para ser jurado de um curso de... Era o curso de arquitetura e urbanismo. E, lógico, né, eu chego num lugar, eu procuro logo os escuros, né? E tinha lá um bloquinho dos moleques com... como chama? Maquete, né? Faz o desenho. E era vários projetos, eu era o jurado do negócio. Aí eu fui olhando de um em um, olhando em vários projetos legais dentro de favela. Aí eu cheguei no dos moleques e vi umas camas grandes, uns quartos. Aí eu olhei para um dormitório. Aí eu perguntei, esse dormitório aí para estar na favela, para a galera descansar? Não é não. Isso aqui é um centro de vivências para mulheres, jovens e tal, que são moradores da favela. Aí veio a menina pretinha e falou, Zezé, não, esses quartos aí, ele não quer falar, mas eu vou falar. Esses quartos, da época eu descobri que as nossas mães, nós somos filhos de mãe solo. Quando a gente era moleque, as mães da gente levavam a gente para trabalhar na casa de empregado, da patroa, e escondia a gente nos quartinhos pequenos. E a gente fez esse lugar agora de projeto social, e os trabalhadores de lá não vão ficar no quartinho pequeno, escondido igual a nossa mãe. Eles vão ter um quarto legal para descansar. Então, isso muda a percepção da produção. São os mesmos alunos, na mesma universidade, discutindo o mesmo conteúdo de arquitetura e urbanismo, mas a sensibilidade e a vivência que eles trazem faz a universidade produzir para uma sociedade melhor e mais igualitária. Então, quando a gente ocupa esses espaços também para... acaba que o racismo fica sendo a janela que a gente entra. A gente não quer falar só sobre isso, mas é legal entrar por essa janela e mostrar para vocês que existe um outro mundo, para além de um mundo trágico, de desgraça, de tristeza, de lágrima que a gente vive. As lutas são diárias, mas as batalhas também são, e elas têm que ser celebradas todos os dias, todos os momentos que a gente conseguir. Obrigado. Bom, pessoal, apesar de eu querer muito fazer um monte de perguntas ainda e monopolizar aqui essa posição, é de praxe a gente abrir, então, as perguntas, as questões para vocês, para a plateia. Quem, então, se interessar em perguntar alguma coisa para a Selma ou para o Zezé, a hora é essa. A Diester está aí com o microfone, só levantar a mão que ela vai levar. Bom dia a todo mundo. Parabéns aí pela fala de ambos. Uma pergunta... Dá só uma ajeitada no microfone do amigo. Beleza. Agora foi. Beleza. Meu nome é Felipe, sou daqui de Vila Velha, né? E uma pergunta que um pouco um cruzamento dos dois, né? Entender um pouco como a gente vê algumas pessoas falando um pouco sobre as comunidades quilombolas dentro dos ambientes urbanos. Gostaria de ver como é que vocês identificam, né? No caso da Selma, a coordenação dela está mais voltada para ambientes rurais, né? Mas acho que tem um entendimento aí que eu acho que poderia ser interessante, assim, a troca de vocês. Ficou claro? Porque se discute muito a questão das favelas, mas, enfim, isso no entendimento como um quilombo, né? Então, assim, entender um pouco da visão de vocês sobre esse entendimento. É a primeira vez que eu participo de um evento com o Zezé. Na verdade, eu conheci o Zezé pessoalmente dia 4 de novembro, que a gente estava lá para gravar o Mano a Mano com o Mano Brown, e ele estava com o ministro Silvio Almeida, e foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente. Conheço pela internet, né, mas nunca tinha tido... E aí, ontem, a gente se encontrou e a gente veio conversando. E aí, durante as falas, e depois que eu perguntei se ele ia ficar, né, nessa Expo Favela, né, que vai acontecer 24 e 25 aqui em Vitória, ele falou que não, que está indo para a Expo Favela do Paraná. Isso. E aí, depois, no momento, assim, você vai falar, eu estava pensando assim, cara, seria da hora se em uma dessas Expo Favela a gente conseguisse levar os quilombos urbanos para dentro do... E aí eu vou falar isso em público, porque aí ele não vai falar não, né?
Mas seria... Acho que depois eu queria ver se a gente marcava uma reunião da CUFA com a CONAC para a gente pensar nesse espaço desse por favela levar os quilombos urbanos. A CONAC, embora tendo coordenação rurais, mas a gente atua e tem, além de ter um GT de quilombos urbanos, nós temos os quilombos urbanos, entre eles o quilombo Barranco de São Benedito, em Manaus, que foi o primeiro quilombo titulado no estado do Amazonas. Temos o quilombo Sacopã, no coração do Rio de Janeiro, ali perto da Rodrigo de Freitas, que volta e meia nós estamos tendo problemas por causa do processo de desapropriação, você que é de lá sabe bem disso. Tem o quilombo Pedra do Sal, que acabou virando patrimônio histórico, né, também no Rio. Mas temos vários quilombos urbanos e a gente trata os quilombos urbanos. Aí o debate é com a prefeitura, mas quem também legaliza no final acaba sendo o INCRA ou o Instituto de Terra do local, né? Às vezes, aí vamos botar aí mais Pará e Maranhão, que os institutos de terra fazem as titulações, né? Porque só uma coisa que eu esqueci de dizer, que qualquer governo do estado, do município, pode titular os territórios quilombolas. Inclusive, a gente tem uma lei aqui no Espírito Santo, que, se eu não me engano, para não cometer injustiça, eu acho que é do ex-deputado Cláudio Vereza, que diz que o Estado do Espírito Santo ele pode titular, inclusive, as áreas terras devolutas, o que a gente não tem, né? Infelizmente, no Espírito Santo, a gente não tem nenhum território titulado. O mais próximo de titulação que a gente tem é o Quilombo São Pedro, em Ibiraçu, que tem um termo de concessão de uso, né? Mas é o mais próximo. Mas acho que a gente nunca... Bom, eu não vou falar nunca, porque talvez o Zezé vai ter mais essa informação, se tem algum quilombo urbano que participa. Eu particularmente, não tenho essa informação. Mas eu não acho difícil de agregar, porque é isso que a gente estava falando, né? As lutas, por mais que elas seguem correntezas diferentes, no determinado aí todo mundo se encontra no mesmo rio, porque as lutas, né, elas acabam nos levando para isso. Mas eu pensei dessa questão da Expo Favela, quem sabe nas próximas edições, talvez a partir de 2025, né, a gente conseguir levar os quilombos urbanos. Aqui em Vitória, mesmo na capital, eu não mas inclusive não quero, para não ter problemas, mas eu vejo o Morro São Benedito como quilombo. Primeiro porque 50%, mais de 50% da minha família está ali naquele... É um bairro formado por pessoas que vieram do norte do estado. Então, o Morro São Benedito, sem dúvida, seria... um quilombo. É um quilombo urbano aqui no coração de Vitória, né? E com todas as dinâmicas que tem dentro de uma comunidade daquele tamanho, com a magnitude que é, e vários outros, né? A Piedade, né? Você olha, é impossível você não olhar para os morros de Vitória e não ver que são formados, que tem uma estrutura coletiva de quilombos, né? de formação de quilombo, e que a gente precisa conversar com esses irmãos também, irmãs aí da cidade. Mas a CONAC tem, sim, uma luta pelos quilombos urbanos. Oi. Acho que tem uma coisa de cultura também, certo? É porque, assim, quando a gente fala de questões... Eu tenho visto também, assim, com a urbanização do Brasil, as pessoas ainda têm uma ideia de quem está no campo, no rural, uma ideia do Chico Bento, tá ligado? Aquele chapéu de palita, né? Aquela calça. E quando você chega aqui, você vê os moleques... Eu encontrei uns moleques agora no interior do Pará. E também encontrei a mesma coisa lá no interior do Amazonas, em Roraima também. Eu sempre olho os moleques que estão na cultura urbana. Aí tinha uns moleques dançando break. E os moleques ganhador. Moleque, inclusive, uns que falava com de Fortaleza. Tem um de Fortaleza na França, na Alemanha, que é onde... Né, tem uns até aí no Pachina, que é onde tem uns caras que dançam mais break, as companhias mais foda, que a maioria está sendo composta agora por moleques brasileiros. E eu perguntei assim, pô, os caras estão aqui de quebrada, internet ruim pra cacete. Eu sou sempre um cara curioso, né? Aí perguntei pro moleque, porra, e como é que começou esse negócio de break aqui, cara? Os caras falaram, não, Zé, a gente é do tempo da Lan House, que não tem mais na Lan House. Se tem, ninguém usa. Aí eu falei, mas da Lan House, como era isso? Não, a gente comprava um DVD, um CD, aliás.
Aí baixava os vídeos tudinho dos caras que dançavam na Alemanha e na China, que é os caras mais, né, fodão. Pegava os caras e ficava lá, a gente ensaiava num terreninho, compramos um cimento, fizemos um pisozinho liso, e a gente botava lá no computador para ver os caras dançando. E aí ficava, não, porra, vamos fazer uma coreografia melhor do que a desses caras. E assim a gente montou nossa companhia de dança. Então, porra, os caras estão no interior do norte do Brasil, onde tudo é... A gente acha que o Nordeste é difícil, você vai no norte, aí você vê que a bronca é maior. E esses moleques lá, de quebrada, treinando, através da internet, se conectando com o moleque da China e da Alemanha. Então, assim, o mundo está mais conectado do que a gente imagina. As pessoas estão com acesso a mais coisas do que a gente imagina. Isso também tem um impacto, porque deve ser uma dificuldade enorme do ponto de vista de manter as tradições com essa nova geração, tecnologia, hip-hop, funk. Eu vejo o João Peristeg, ele falou, pô, Zé, nunca vi tanta confusão nos assentamentos, a galera não tem disciplina, a negada fumando maconha pra caralho e tal. Eu digo, João Pedro, quanto mais venha para perto da cidade, meu chapa, mais é mais batida, chapa. Vai chegar perto da cidade, então se prepare essa mudança, né, que se hoje você vê ele já também mais a valer, ele era uma coisa mais fechadona, né? Então já tem LGBT lá, discute a questão do racismo melhor, a questão das mulheres. Então, conforme você vai aproximando também dessa dinâmica, você vai acabando meio que construindo mais pontes ainda, até para se entender. Porque, por exemplo, o cara acha assim, não, no quilombo, lá no mato, não sei o quê, as pessoas não fazem nada. Aí tu vai lá e tem muito mais tecnologia, muitas vezes, do que a gente que está na cidade. Às vezes as pessoas conseguem ter mais longevidade de vida lá do que quem está aqui correndo na academia e tal, na Smart Fit da vida. Aí você começa a ver que a riqueza também pode estar em vários lugares. A gente aprende a entender na prática sobre o que é diversidade. Porque a gente vive na universidade, é única, é uma visão única de mundo. A gente não vive a pluriversidade. Na favela estou obrigado, tem que conviver, no quilombo agora com esses impactos externos, deve ser uma confusão danada para você se entender, porque é um ecossistema de várias diversidades, irmão. Tu tem que conviver. Por exemplo, na CUFA, eu tenho maior dificuldade quando a gente vai escolher um líder, porque eu tenho que escolher um líder que não está na promiscuidade da política, que não está ali bucha de um partido, que não está envolvido em coisa ilícita, que não está em negócio de coisa ilegal. Porque nós estamos no Big Brother o tempo todo. Se eu der uma mancada, na favela tem um compliance próprio, não tem esse negócio de discussão. Vai para o bequim e já era. É outro sistema de... Né? O ESG nosso é na prática há muitos anos, antes de criar essas siglas bonitas. Então, eu sou obrigado a conviver com dinâmicas ali de diversidade, que eu tenho que viver a democracia na prática. Né? Eu fico vendo a polarização. Pô, a minha mãe, até hoje, ela é uma mulher que, quando dela, vai bater o tambor, e quando dela, vai cantar o hino com os moleques, que era tudo bandido na nossa época de moleque, que são da igreja hoje, que tem culto campal, ela adora ir lá, os moleques estão lá, ela cortava o cabelo dos moleques, ela era cabeleireira, então ela tem um vínculo com essa galera. Na cabeça dela, o mundo se configura de outra forma do que a gente está vendo aqui, a polarização. Aí, na minha família, tem um moleque que é puto com político, que é mais assim, ligado à esquerda, o outro que gosta de polícia descendo porrada, o outro que é da igreja, o outro que é católico, apostólico, romano, mas traz a mulher. Então, assim, você tem toda uma diversidade ali, a diversidade enorme, real. Então, isso obriga a gente a querer encontrar conexões. Quanto mais diversidade a gente tiver, mais possibilidade de conexões a gente tem. Quando a gente tem só o pensamento único, seja ele de que lado for, a gente não progride. Nem na natureza, a coisa única é legal. A natureza é diversa, inclusive, por causa disso. Se alegrar com o diverso, né? Como diz o Simas. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Opa. Acho que tem uma questão de segurança alimentar, que a galera está tipo... Obrigado, Zezé. Obrigado, Selma, por estar compartilhando a experiência conosco. A minha pergunta é para a Selma. Selma, eu sou neto de uma mulher negra, lá de São Mateus, então é afetivo te ouvir. Ela é de Itaúnas Velha, e ela que me criou, já é falecida. Então, te ouvir, falar de lá, me aquece o coração. Minha pergunta é a seguinte, pela sua vivência, o que você diria, qual é o papel principal das pessoas brancas no apoio da luta antirracista no Brasil? Como é seu nome? Fagner. Fagner.
Então, vamos lá. Bom, primeiro, acho que a gente precisa entender que o racismo... Uma vez eu ouvi o Érico Braz dizendo que todo mundo que dizia para ele, é para a próxima geração, para a próxima geração. E ele falou assim, não, eu quero algo para agora, porque eu já sou a próxima geração que não foi beneficiada, então eu preciso de algo rápido. E, nesse contexto, o racismo, esse crime tão violento, devastador, e que a gente precisa falar, mostrar... Eu não acredito nessa história de que a gente não falando as coisas param, porque senão... Mas a polarização que o Zezé estava falando, talvez muito por causa das eleições, quem é coxinha, quem é... Como é que era? Pão com mortadela. Quem é lulista, quem é bolsonarista. Essa... Rachou família, o grupo... Eu mesmo saí dos grupos a metade. Xingava todo mundo e saía dos grupos. E apagava o grupo. Essa polarização que a gente viveu, ela tem uma questão que é o cair das máscaras. Isso coincidiu exatamente quando Ogum passou... Porque cada ano é regido por um orixá, né? Quando Ogum passou para Xangô. O cair das máscaras das pessoas. Então, a gente precisava fazer uma leitura melhor com isso, porque, às vezes, o nosso vizinho, alguém que convivia com você, tem uma postura de concordar, né, com a posição que vai para além da política e da ideologia, mas de como é que vê as coisas. E o Zezé relatou no episódio do cara do carro, né? Está na fila, é preto, então automaticamente tem que estar ali para servir. Foi com ele, é isso. É isso. Então, o racismo ele é complicado, é dolorido, é chato, inclusive para nós pretos e pretas. Então, e hoje, talvez os episódios de racismo, que é crime, virou causo, porque a maioria de nós transforma o episódio em causo, né, e poucos de nós vamos, de fato, judicializar, ir para a delegacia, que também as pessoas são liberadas, pagam fiança no crime que é inafiançável. Assim. Tem coisa na justiça brasileira que a gente, de fato, demora a entender. Mas o que eu quero dizer é que o racismo ele é algo que ele precisa ser combatido durante todo o dia. Ontem, eu não sei se o Zezé percebeu, a gente estava na fila a gente veio de quê? Da Gol, que adora botar gente preta para fora do avião ou botar preto para ir para a sede da Polícia Federal para explicar o que não tem explicação. A gente estava na fila e eu olhei rapidamente, só tínhamos eu e Zezé de negros na fila. E a gente, acho que por viajar demais, acaba sendo daqueles grupos lá que embarca primeiro e tal. E a menina chegou para... E aí eu não quero dizer que a culpa é dela, né? Porque é isso, já está introjetado na cabeça. Ela chegou, viu eu e Zezé à frente. Ela não perguntou para a gente, foi para as pessoas de trás e falou, vocês são do grupo 1? E aí eu esperei que ela botasse as pessoas na minha frente. Eu falei assim, bom, já vou armar um barraco já logo aqui. Porque é isso, né? Mulher preta é barraqueira, é arrogante, metida. Mas você tem que... Às vezes você precisa... E eu já estou sem paciência já com isso. Eu esperei ela botar as pessoas na nossa frente, que eu ia perguntar a ela qual é o problema. Se nós dessa cor, desse tamanho, o Zezé estava todo de azul, eu toda de branco, como é que ela não tinha visto a gente e passou para a pessoa? E aí ela ia botando, eu falei assim, esse grupo aqui não é o 1? Ela é. Eu falei assim, não, a gente é o grupo 1. Ela não perguntou para a gente. Então, assim, o racismo ele é muito singular. E aí as pessoas falam assim, agora é mimimi. Você vê racismo em tudo. Mas não é que a gente está vendo racismo em tudo. Tem um filósofo que vocês devem conhecer, filósofo americano, Will Smith. Ele disse que o racismo, a diferença que o racismo sempre teve, a diferença é que ele está sendo televisionado, ele está sendo filmado. Então, assim, às vezes, na coisa que vocês podem achar para as pessoas brancas, gente, não era para tanto, mas não. É desde você ser seguido pelo segurança da Americanas, que ele vai atrás de você,
você entrar na loja. Eu posso ir numa qualquer loja aqui em Vitória com qualquer mulher branca comigo. Você vai ser atendida primeiro do que eu. Às vezes as pessoas não vão nem chegar perto de mim para perguntar o que eu quero. Né? Então, assim, e aí não é que a gente está vendo em tudo, é que a gente está falando. Né? Então, assim, como uma sociedade que sabe que tem racismo, que foi vítima de racismo, que conhece um racista, mas ninguém é racista, essa matemática não fecha. Ela não fecha. E a luta antirracista, ela é um processo... Eu dei uma aula para o pessoal do ISA, que é o Instituto Socioambiental, para mais de 200 pessoas, 200 pessoas e 98% eram formados de pessoas brancas, e o tema era antirracismo. Então, a questão antirracismo ele é um processo pedagógico. Por que ele é um processo pedagógico? Porque você, às vezes, tem uma causa das cotas raciais. Né? Aí uma pessoa branca vai lá e assume do nosso lado, tal. Aí, no segundo momento, ela fala algo, age de uma forma que o racismo reverbera. E aí aquela pessoa é questionada. Então, ele precisa ser pedagógico. Ninguém vai, assim, diferente do que Sérgio Camargo queria distribuir selo de não racista, não tem como ninguém... Hoje, vocês ouvindo eu e Zezé, vocês falam assim, agora nós somos antirracistas. Não, é um processo. E ele é um processo demorado, é um processo que precisa ser amadurecido ou matutado, como a gente fala na roça. Sabe por quê? Porque ele precisa ser internalizado. Se ele não tiver de dentro, lá no fundinho da alma, do teu coração, se não for algo de dentro, interno, você vai cair na primeira esparrela que vier na tua frente. Então, ele é um processo pedagógico, ele é um processo de aprendizagem, é um processo de escuta, é um processo de aprimoramento. Então, assim, o debate do antirracismo, e talvez tenha polarizado de uma forma, e acho bonitas as pessoas que se colocam tais como, porque o racismo é isso, é um problema nosso, que nós vamos ter que resolver todo mundo, embora não tenha sido os negros que tenham criado, mas nós vamos ter que resolver isso, para a convivência, no mínimo, respeitosa. Então, as táticas, não tem uma receita, mesmo receita de bolo, quando a gente vai seguir, a gente põe fermenta a mais, o bicho explode, põe a menos, ele sola. Não existe uma receita pronta dizendo que fazendo isso, fazendo aquilo, as pessoas vão deixar de ser racistas. Não existe. Eu acho que mas tem algumas questões que é importante. Se algum dia, de hoje para frente, vocês entrarem no restaurante e vocês perceberem que não tem nenhuma pessoa preta sentada, que todas as pessoas pretas estão te servindo, é porque tem algo errado ali. Por que as pessoas pretas não são dignas de sentar naquele espaço também? E aí tem uma outra coisinha, né? Que é mudar, inclusive, o vocabulário nosso, os termos que a gente usa, que às vezes sai, né? Porque, como eu disse, está no cotidiano nosso falar. Então, tem palavras que elas podem ser banidas do nosso vocabulário, que elas podem ser evitadas ou trocadas por outras palavras. Né? E aí, a gente caminhando para, de fato, uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que os corpos pretos não sejam executadas, em todos os sentidos, não só com a bala, mas também aqui na universidade, também no ambiente. Assim, o pessoal fala assim, quando a gente vai conversar com as empresas sobre a questão do antirracismo, mas eu tenho um número X de funcionários pretos. Sim, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos saber se, no cerne da decisão, quantas pessoas pretas tem ali também com poder de decisão. Então, acho que são mudanças que vão acontecendo e que não há receita. E é um processo demorado, mas ele precisa ser internalizado. Se a gente não internalizar, de fato, as coisas vão ficar piores do que já estão. Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo. O
o lema da bandeira aqui do Espírito Santo é trabalha e confia. Quando eu chamei vocês, a ideia era chamar o presidente da CUFA, o representante maior das favelas, e o representante maior dos quilombos. Mas duas pessoas importantes aí que têm um envolvimento político com essas causas, para exatamente se encontrarem, né? Porque eu soube que você não conhecia a Selma, nem a Selma te conhecia. Então, vamos promover esse encontro para ver se o que sai daí, né? E, ela já fez um constrangimento pedagógico. Esse é um método do Preto Zezé, né? Que é de da Expo Favela, né? E outras coisas, né? Eu acho, Nem tem constrangimento, é só ela mandar o zap, que eu mando o link dos amigos do Preto Zezé e a gente já vai para a área VIP, Que é, então que esse é encontro conexão, dê fruto. Que é formação de quadrilha, Exatamente, ter que dê fruto esse encontro, e que o quilombo encontre com a favela e torne essas Inclusive, na de São mais Paulo fortes. vai ter um pavilhão só da África. Né? Vários países. Legal. 1, 2 e 3 de dezembro. Expo Center Norte. Quem for a São Paulo, manda o zap, vai para a lista dos amigos do Preto Zezé. O povo adora a lista VIP, né, no Brasil. Pulseirinha, essas coisas. Eu adoro também, não vou mentir, não. Gente, assim, olha, muito obrigado, Preto Zezé, Selma, muito obrigado mesmo. Foi ótimo conversar com vocês. Eu já esperava isso, mas superou até minhas expectativas.